Começando mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. A partir de agora, o espaço está aberto para a discussão dos mais diferentes temas, sempre com a participação de convidados especiais. Na última quarta-feira, dia 12, foi divulgado o resultado do Boletim Estatístico da Pesca Industrial em Santa Catarina. O resultado mostra que o estado se mantém como o maior produtor de pescado de origem marinha, além de sediar o maior parque pesqueiro industrial do Brasil. No programa de hoje nós vamos descobrir o que estes números representam para o estado e também para o país. Comigo neste programa é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Tudo bem, André? Tudo certo, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí. Para entrar em contato com o nosso programa, sugerir pautas ou fazer críticas pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem o Twitter, que é o @vivavozunivale, e a página no Facebook, que é facebook.com/vivavozunivale. Nossos convidados de hoje são os representantes das entidades responsáveis pela elaboração dessa pesquisa sobre a pesca industrial. O presidente do Sindip, Giovanni Monteiro, que está aqui já com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde, ouvintes da TV Univale. É um prazer estar na nossa grande universidade do Vale do Itajaí. Também o presidente do Citra Pesca, Manuel Xavier de Maria. Bem-vindo ao programa, Manuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, depois de muito tempo, né? Mas já agradecendo ao convite feito à entidade Citra Pesca. Bacana a gente evidenciar que o Citra Pesca é o sindicato dos trabalhadores em empresas de pesca em Santa Catarina, enquanto o Sindip é o sindicato, desculpa, me ajuda, por favor, sindicato dos armadores e das indústrias da pesca de Itajaí região. Está correto? Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual é a importância, afinal, de se realizar um estudo desse porte para o setor pesqueiro? Vou conversar com você, Giovanni, por favor. Eu acho que mostra a grande responsabilidade do setor pesqueiro catarinense, né? O maior polo pesqueiro do país, a indústria, o maior polo pesqueiro, tanto a indústria alimentícia, seja ela enlatado ou congelado, né? e as embarcações, né? Nós estamos o quinto maior PIB do estado de Santa Catarina, né? Então a pujança e a importância do setor pesqueiro para Santa Catarina. E aí vai a responsabilidade do Sindip, né? Que tem em manter a estatística, o boletim estatístico foi apresentado desses últimos 2 anos, né? Infelizmente, esse procedimento estatístico no país, há 2 anos ele não é feito pelo Ministério da Pesca. Infelizmente, o Ministério da Pesca ele buscou outras alternativas, como o IBGE e outras instituições, acabou não fazendo. E preocupado com isso, o Sindip, né, como tinha um grande parceiro que a Univale já faz isso por mais de 12 anos, nós buscamos o apoio do governo estadual, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, na pessoa do seu João Rodrigues, junto com o governador Raimundo Colombo, e da qual acabou disponibilizando um recurso através da Secretaria de Desenvolvimento de Itajaí, e a gente acabou contratando ano passado a Univale para que apresentasse esse boletim. A Univale já faz esse boletim estatístico, porque vai evidenciar o que realmente nós capturamos, o que está sendo capturado, pescado, a amostragem dos recursos pesqueiros que nós estamos utilizando. O Manuel gostaria de completar a resposta? Eu queria colocar sobre a situação da pesquisa hora feita e publicada e dizer assim, para nós do setor pesqueiro, a gente sente a carência desse tipo de coisa, né? A pesquisa é muito pouca realizada na questão do setor pesqueiro. Esse setor é carente disso, de estudos e levantamentos. E quando a gente vê todo o trabalho que é iniciado e concluído, isso para nós é de grande responsabilidade, como também de grande valia. Porque se a gente tivesse um ministério que tivesse preocupado com questão de levantamento de dados, de alguma coisa desse tipo, a sardinha já não estaria onde ela está hoje. Ou seja, ela já teria saído do quadro de peixe, né, em perigo de extinção, né? Nós capturamos muita sardinha nos últimos 4 anos e o que falta para tirar essa espécie da mão do IBAMA é somente o Ministério da Pesca querer fazer a publicação e o levantamento e exigir de que seja feito aquilo que está na lei. Porque o Ministério do IBAMA hoje não tem mais nada que apitar em cima da questão sardinha verdadeira, sardinela brasiliense, até porque ela não corre mais risco pelas produções dos últimos anos. O que representa para o estado de Santa Catarina a consolidação como o maior produtor pesqueiro de origem marinha no país? Isso vem evidenciar vários fatores do setor pesqueiro catarinense. Diga-se,
A frota mais moderna do país estão aqui. Os pescadores mais qualificados estão aqui. As indústrias, né, que absorvem todos os pescados também estão aqui. Né? Então, frisar um fato importante que 50% a 60% do produto industrializado filé sai das nossas indústrias catarinenses. 90% das sardinhas e atuns enlatados do país inteiro saem da nossa região. Né? Então, nós temos aí a importância, a pujança do nosso setor pesqueiro. Vou perguntar para o Manuel, quais são os principais tipos de peixe? Você falou da sardinha, que outras espécies aparecem aqui no nosso estado, Manuel? Olha, nós temos muitas espécies, até porque o número de embarcações que descarregam, utilizam os nossos portos para fazer descarga e abastecimento, ultrapassa as 900 embarcações por ano. Só do estado de Santa Catarina, propriamente dito, a gente tem mais de 600 embarcações. Né? Então a gente vai desde camarão, sardinha, palombeta, cação, miragaia, ou seja, é muito diversificado, são muitos tipos de espécies de pescado que se captura, se descarrega e que são também manipuladas e evisceradas e trabalhadas no porto de Itajaí, Navegantes, Laguna, Florianópolis, ou seja, estado de Santa Catarina. Eu digo que o importante também é frisar, quanto ao Sindip, a parceria que a gente tem na universidade em ter estudos, ter pesquisa. Né? O Manuel foi feliz o que falou. Nós temos uma grande recuperação nos últimos 12 anos do recurso sardinha, né? De 16 mil toneladas a 115 mil toneladas. Essa recuperação desse estoque pesqueiro, que ainda continua no IBAMA. Por que isso? Porque existem uma ferramenta... O controle está com o IBAMA, é isso? Não, mas o sucesso é exatamente por causa do Defeso. O Defeso é uma ferramenta importantíssima para o recrutamento e reprodução desses pescados. O grande exemplo também, nós tivemos uma super safra de camarão rosa, como uma super safra de atuns. Então hoje nós temos que evoluir e falar que o que nós estamos pescando? É isso que o Manuel fala, não temos pesquisa. Né? O que está sendo, o que temos de Itaim? Nós temos um grande entrave que pode ser que seja o último ano da frota da região Sudeste-Sul, não digo nem Santa Catarina, de pescar tainha, porque existe uma ação do Ministério Público Federal do Rio Grande que ele falou que tinha que ter estudo nos últimos 3 anos para evidenciar o que tem de tainha. Só que, infelizmente, o Ministério da Pesca, né, também o Ministério do Meio Ambiente, mas cabe ao primeiro, sim, na legislação, fazer a gestão pesqueira em pesquisa. Ambos os ministérios não fazem pesquisa, essa é uma grande verdade. E o setor produtivo sofre o pescador, sofre o armador, sofre a indústria. O que nós vamos fazer se não tiver? Se nós fizermos a lição de casa, pesquisa, a gente vai identificar como outros países fazem. Nós vamos evidenciar de que maneira a gente pode pescar, aonde pescar com área de exclusão, com períodos de reprodução, não pescar em determinadas áreas ou em determinados períodos. E nós vamos ter uma evolução, mas o importante é saber os números. Você imagina a gente hoje, nós já descartamos em torno de 25 mil toneladas de peixes que estão em extinção, né, que não é feita análise há mais de 10 anos, exatamente a IN5 de 2004, em maio vão fazer 10 anos, não é feito estudos, a legislação não está sendo cumprida a lei. A mesma coisa a tainha. Quanto que nós temos de tainha no mar? Não se sabe. Há 5 anos atrás o IBAMA falou que tinha que ter uma moratória da pesca de sardinha, porque a sardinha estava em extinção. E nós estamos vendo totalmente ao contrário, o recurso está falando a inverdade do IBAMA, que é a grande recuperação do recurso pesqueiro. Então nós temos que frisar, isso é à frente da entidade Sindip, a responsabilidade de usar esse recurso público. Nós estamos usando um recurso público. E nós temos que ter pesquisa. Né? Os ambientalistas radicais falam que os recursos estão acabando. Nós não estamos vendo a realidade. Infelizmente, o governo federal, a qual cabe fazer a gestão, não está fazendo a gestão pesqueira. Então, a lei não está sendo cumprida. Agora, além de Itajaí, que outras cidades abrigam o parque pesqueiro aqui em Santa Catarina? Olha, nós temos Lagunas, temos Florianópolis, temos Porto Belo, Itajaí, Navegantes, temos também Penha. São os principais. Aí, os outros demais portos que ainda se faz descargas e abastecimento são menores, né? Mas os principais em Santa Catarina podemos dizer que são esses aqui colocados. O estado também é o maior produtor pesqueiro de origem marinha, né? Sendo que a pesca industrial ela responde por 136 mil toneladas e a pesca artesanal por 14 mil, totalizando 150 mil toneladas ao ano. Esses números ainda podem aumentar, considerando a importância de se manter o equilíbrio ambiental para preservar a própria atividade?
Com muita certeza, Manuel. E demais, porque a Univale ela faz um grande trabalho diariamente na colheita de informações, muitas indústrias dão dados, mas a gente pode melhorar ainda mais. Eu sempre falo, esse número está um pouquinho também subestimado, nós precisamos melhorar mais esses dados. E com certeza, se evidenciarmos, nós temos, devido à grande pujança do porto de Itajaí, navegantes da nossa região, nós temos muitos pontos de descargas. Nós temos descargas, você imagina que a super safra, o recorde hoje de sardinha que nós estamos tendo, 500 a 800 toneladas dia, então o barco, a pesca ela é muito rápida, ela tem que ser rápida. Então se um barco chegar à noite, ele vai acabar descarregando em algum ponto, e vai fazer o desembarque e mandar um peixe para Rio de Janeiro, que às vezes acaba a estatística não acompanhando. Então esse número de produção com certeza ele é maior, e se nós estivermos atentos, nós vamos melhorar ainda mais esse número, mas de uma forma ideal, que seria de uma forma sustentável. Esse que é o grande responsabilidade que a gente tem que ter frente ao setor pesqueiro. O Manuel, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, percebe que é possível que esse número aumente? Quer dizer, vocês que estão ali na ponta pescando, realmente dá para pescar mais? Você acha que é possível não saturar e conseguir números melhores para a pesca no estado, Manuel? Eu acredito que sim. Tanto é que essa colocação que o Giovanni acabou de fazer diz respeito ao seguinte: esses próprios dados apresentados, né, os montantes apresentados, eles são maiores. Eles são maiores. O que se levantou esses dados foi na questão de realizar os trabalhos nesses principais portos. Os portos menores não foram pesquisados, não foram levantados, como também em horários diferentes. Em Itajaí Navegantes, que é o principal porto, também ocorreram desembarques que não foram acompanhados, que não foram divulgados também, nem pela parte do trabalhador, nem pela parte do armador. E aí essa pesquisa também não teve acesso a esse número. O número já é maior do que esse apresentado. Já é maior. A realidade já é maior. Se pode capturar mais ainda, sim. Isso. Mas eu acredito que para se pensar em permanecer com os defesos, agora existentes e publicados, publicar novos defesos, a novas espécies, nós temos que pensar também que esse governo tem que rever a situação do trabalhador na pesca. Nós não podemos continuar a dizer também, somente dizer que a gente é a favor do defeso, enquanto esses defesos vêm prejudicando enormemente a categoria dos trabalhadores. Pondo em risco de daqui a pouco tempo a gente não ter trabalhadores nessa atividade. Então isso é muito problemático. Ou seja, trabalhador onde que não encontra atrativo, ele não permanece. E a pesca hoje está correndo com o trabalhador da atividade, totalmente. Nós já temos mais de 25% dos trabalhadores que abandonaram a profissão. E isso nos últimos 5 anos. Podemos ter muito mais ainda. E a gente não quer que esse setor venha a desaparecer por falta de mão de obra. Então o governo federal, que dita essa regra, ele tem que pensar também na questão dos trabalhadores, na sobrevivência dele e da família. Porque senão daqui a pouco pode-se ganhar muito dinheiro durante pouco tempo. Mas isso não vai continuar com a situação dos trabalhadores enfrentando os mares e os ventos para com a questão de fazer a faina de pesca. Na semana passada aconteceu em Brasília o Seminário Nacional do Pescado Brasileiro, um grande negócio com a intenção de consolidar o setor no mercado nacional. Quais são as perspectivas do setor em âmbito nacional, do setor pesqueiro em âmbito nacional? Acho que essa é boa para o Giovanni, né? O que você pensa, Giovanni? É importante, eu acho que tem que haver políticas, né? O engraçado é que nós não trabalhamos com pescado, nós trabalhamos com saúde, com alimento. Porque acho que qualquer cidadão que vá a um médico, a primeira recomendação ele vai falar, você comece a fazer um pouquinho mais de atividade, comece a consumir mais pescado. E isso é uma lição que nós temos. Se nós evidenciarmos países adiante, o índice per capita de consumo de pescado é muito distante. O Brasil vem subindo muito de 4,5 kg, 6, 7 hoje em 13 quilos, mas nós temos países com 18, 20. O Japão, por exemplo, é 55 quilos por habitante. Então, nós temos que evidenciar a importância do consumo de pescados, até a questão de saúde, qualidade de saúde. E tem que haver políticas públicas para melhorar isso. Nós temos um grande entrave, questões muito complicadas, porque a pesca hoje, nós temos o Ministério da Pesca, ficamos subordinados ao Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Marinha do Brasil, o Ministério do Trabalho. Então é muita gente dando pitaco, e tem que haver uma política séria. Hoje nós temos
Esse mês mesmo as demandas foram enormes e agora há pouco acabou chegando um observador de bordo, que a gente embarcou nossos barcos, da capacidade que o mundo inteiro, só um ponto a ser levantado, evisceração de pescados. Né? No mundo inteiro é feita a evisceração de pescado para você evitar a proliferação de bactérias, uma série de coisas, para manter a qualidade do pescado. Mas isso é o quê? A bordo, é isso? A bordo, sim, um procedimento normal a bordo, tem que ser viscerados vários pescados. E chegou uma norma baixada no início do ano, o Ministério da Agricultura, ele questionando isso e recomendando não, mas no próprio parecer que ele recomenda não, ele coloca dois grandes estudos de grau e de uma outra determinada pessoa, o Código de Boas Condutas, o Código da FAO, onde eles vão na contramão que fala da recomendação, que seria ideal eviscerar a bordo. Mas só que aí o próprio Ministério da Agricultura fala que não, mas ele fala, não, mas a gente levantou a tese para normatizar. Poxa, então um procedimento que já é feito há mais de 60 anos no país, agora não vale? Então quer prejudicar todo um setor? São brigas desnecessárias que existem. Eu acho que se o poder público, diga-se o governo, não atrapalhar, o setor vai crescer e vai se desenvolver muito. Então eu acho que está na hora do governo parar de atrapalhar esse setor tão importante, principalmente na nossa região, né, que é uma região tão importante que diretamente dos 300 associados que a Sindip tem, nós temos 30 mil empregos diretos, chegando a 60 mil indiretos. Vamos para o intervalo, muitos números importantes aqui para a gente entender um pouco melhor sobre a pesca industrial aqui em Santa Catarina. Depois do intervalo, voltamos com Viva Voz. Viva Voz já está de volta. Hoje nosso tema é a pesca industrial em Santa Catarina. Nós estamos conversando com o Giovanni Monteiro, que é presidente do Sindip, e também com Manuel Xavier de Maria, que é o presidente do Citrapesca. Giovanni, até no bloco anterior tu tinha citado alguns números. Hoje, a indústria pesqueira em Santa Catarina, ela gera quantos empregos aproximadamente? Nós, como o Manuel falou, em mais de 600 barcos e praticamente 50 indústrias, nós estamos falando hoje diretamente em torno de 30 mil pessoas. Indiretamente, esse número chega a 60 mil pessoas. Nós estamos falando do pescador, nós estamos falando das pessoas, trabalhadores que trabalham na indústria de pesca, de processamento, de enlatamento de pesca. Nós estamos falando dos transportadores, das pessoas que trabalham na indústria naval, os prestadores de serviços, soldadores, pintores, transportadores do comércio, indústria de embalagens. Então é um setor que emprega muito na nossa região e daí em diante no comércio para o Brasil inteiro. Né? Agora, na fala do Manuel, antes do intervalo, a gente percebe aí uma certa crítica às políticas públicas que incrementam o setor. É isso mesmo, Manuel? O que você diz sobre isso? Na realidade é bem isso. Nós temos inúmeras normas e leis publicadas por pessoas que não entendem de pesca, que não sabem botar minhoca no anzol e que diz que tem que parar, mas nunca molhou o pé na água salgada, de que você não pode cortar e viscerar um peixe a bordo, sendo que esse peixe, se não foi viscerado, ele perde a sua qualidade e o seu tempo de permanência em conservação em gelo ou até mesmo em conservação de salmoura. E o que falta para isso mudar? Uma coisa só. A gente fica brigando com pessoas em Brasília que nada entendem do setor pesqueiro. Nós temos um ministério onde tem uma, duas pessoas que entendem um pouco da pesca. O resto são tudo pessoas zero à esquerda. Um zero à esquerda para essas pessoas tem mais valor do que essas pessoas em Brasília editando e publicando normas. O que é que falta? Que os pescadores, os armadores, industriais, as pessoas que vivem desse setor e que sentem a necessidade e a importância desse setor, que essas pessoas parem um pouquinho e comecem a saber e a quem votar. É tudo poder político, sim. A pesca só tem um local onde são manipuladas, elaboradas, produzidas as normas e leis sobre o setor pesqueiro. É só Brasília que produz isso. É só Brasília porque todas as ações são através do governo federal. Sem representação política, seja nós trabalhadores, seja os armadores, cada vez que vai a Brasília, a gente tem que bater de porta em porta e se escutar do outro lado. Não não vai estar mesmo, não vai abrir as portas. E muitas das vezes a gente consegue abrir a porta e naquela cadeira não tem uma pessoa que entende da pesca. Tem lá colocado um traje, né? Um traje, porque essa pessoa não entende, não pode dizer que entende. Era melhor para a gente dizer assim, não entendo, busque outra pessoa, mas na maioria das vezes os políticos têm a intenção de dizer foi eu que fiz, é a intenção do voto.
para tentar iludir até mesmo os pescadores e esse setor. Se nós começarmos a aprender a saber votar, a quem indicar para ocupar as cadeiras lá em Brasília, a gente tem certeza de que isso pode mudar, sim. O Sindip pensa parecido, Giovanni? Eu acho que isso é essencial. Nós temos que ver quem realmente apoia o setor produtivo. Eu particularmente, eu vi há 4 anos atrás uma enxurrada de candidatos, seja deputado estadual, a federal, passarem no Sindip. E eu pergunto, onde estão essas pessoas que passaram, que estão lá na Câmara Federal, que estão na Câmara Estadual? Onde é que estão essas pessoas? Eu posso falar que mais de 15 passaram pelo Sindip. E eu não conto numa mão os que realmente apoiam hoje, praticamente 3 que apoiam o setor pesqueiro catarinense. Então, isso realmente acho que chegou na hora de nós aprendermos a votar. Agora, Giovanni, falando um pouquinho de como funciona a indústria da pesca no dia a dia, né? Qual o processo que o pescado passa desde a captura dele até a chegada no mercado para o consumidor final? É boa a tua pergunta, né? Acho pergunta inteligente porque eu escuto principalmente pessoas, escutei isso em Brasília, dentro do Ministério da Pesca, como o Manuel falou, pessoas que não entendem, né? Ah, mas vocês pegam o barco, vão lá, pegam o peixe de graça e trazem e comercializam, né? Realmente é estranho falar o de graça, né? Eles não sabem que o investimento num barco hoje, qualquer um barco hoje é mais de 1 milhão, um investimento capital enorme. Você depois tem que ter o profissionalismo de um pescador. Se você não tiver um bom trabalhador, um grande pescador, você não vai ter produção. E depois isso é só o início da cadeia. Então nós temos o estaleiro, as pessoas de construção naval, né, tudo isso para começar a produção e depois chega na indústria. Nós temos o trabalhador, todo o procedimento, né, de filetagem do pescado, de posse, todo o procedimento importantíssimo da indústria, seja ele enlatamento ou não. E além da importância desses trabalhadores, da cadeia toda que tem, nós temos aí um fator enorme que não ajuda o setor da pesca, né? Que é a oneração em cima a grandes encargos. A gente vê outros setores de benefício com energia elétrica que nós não temos, o setor da indústria não tem, né? O governo fala muito em desoneração do cadeia do pescado em cima da folha de pagamento. Ao contrário, para o nosso setor de Santa Catarina, ele onerou. E eu tive com alguns empresários, como o ex-ministro Marcelo Crivella, e no mesmo dia nós tivemos a felicidade da Fundação Getúlio Vargas apresentando isso, né? A oneração da desoneração. Eles apresentam que houve a desoneração, mas na realidade houve uma oneração para a nossa indústria. Então, a nossa indústria sempre sofre com entraves, com legislações, com atitudes arbitrárias do Ministério da Agricultura, uma série de procedimentos que só prejudicam o setor. Agora, vocês estão trazendo questões muito intensas aí da problemática que envolve a indústria da pesca. Queria saber de que maneira todas essas informações, incluindo a nossa primeira abordagem, que são os números da pesquisa que vocês trouxeram a público agora há pouco, de que forma isso impacta no consumidor, né? Quer dizer, o consumidor está pagando adequadamente diante do custo desse pescado? O que fazer para que haja mais consumo? Porque de vez em quando a gente vê campanhas para estimular o consumo de peixe. Como é que anda o consumidor, né, no meio dessa política toda, Giovanni? Eu acabei de citar um grande fato, né? O governo fala em desoneração da folha de pagamento, né? Com isso vai baixar o preço do pescado na ponta. Só que é uma grande verdade, acabei de citar que essa desoneração acabou onerando ainda mais. Então nós temos que buscar mecanismos de isenções de energia elétrica, né? O custo operacional, o óleo diesel hoje na Argentina ele sai em R$1,20. E o próprio óleo diesel ele sai do Brasil, é exportado pela Petrobras do Brasil. Então nós temos que buscar políticas públicas para que a gente cada vez mais possa elevar o consumo de pescado. E uma das coisas seria desonerar toda essa cadeia produtiva. Eu posso dizer que em certas horas a gente vê que o consumidor está pagando caro pelo pescado. Mas esse não é um problema trazido pelos pescadores e os armadores. Esse é um problema de que o próprio governo não faz o seu dever de casa para com os consumidores. Que se o governo fosse um pouco mais rígido na questão de quanto foi pago pelo peixe, quanto é que ele foi gasto para se produzir, e esse peixe tivesse uma avaliação e uma taxação de um preço, né, sem atravessadores, esse preço poderia ser muito mais baixo e o consumo de peixe poderia ser muito maior pela questão do valor. Agora, Manuel, em fevereiro os pescadores eles iniciaram uma greve pedindo um reajuste no preço do quilo da sardinha, né? Qual foi o impacto que essa greve teve? Na realidade, os pescadores fizeram um movimento
pela questão do preço da sardinha verdadeira, porque no ano de 2013 esse produto chegou a ser entregue na indústria por 60 centavos de real o quilo desse produto colocado na indústria. E isso tornou inviável a questão da continuidade da captura dessa espécie. O movimento dos pescadores no início de fevereiro se deu por esse motivo. Ou seja, hoje a indústria apresentou uma proposta de 1,20. É o suficiente? Não é o ótimo ainda, mas podemos dizer que já é o bom no estado de Santa Catarina, já é o bom. Deixou de ser o péssimo e passou a ser o bom. Agora, um pouquinho mais tornaria esse valor em ótimo, né? Necessário e trazer alegria, iria trazer alegria não somente aos pescadores, mas também aos armadores de Santa Catarina. Mas eu vou dizer um negócio para você. É a situação, aquilo que eu acabei de falar. Nós repassamos a indústria, hoje o preço dela a 1,20 livre, né? Às vezes a gente encontra num atravessar da rua esse produto a 5. O governo não tem como pesquisar, não tem como saber que esse produto não vale R$5, ele não pode ser comercializado a R$5. A população que está pagando R$5 está sendo roubada, porque no meu ponto de vista isso é roubo. Se alguém pagou por 1,20, 1,30 e vende a 5, no atravessar da rua, alguma coisa está errada. Mas o governo sempre continuou com a mesma colocação. Não podemos mexer nesse assunto, não devemos mexer nesse assunto. Até parece que tem alguém sendo beneficiado que não quer dizer, que não querem dizer qual o nome, né? Porque quando há benefício a alguém, dificilmente aparece essa pessoa e o porquê disso. Mas é muito triste a gente saber de que a população, no caso da sardinha, poderia estar pagando muito mais barato, consumindo muito mais pescado, e isso não ocorre pela questão desses atravessadores aproveitadores. Vamos até trocar o nome. No caso, não é nem atravessador, é aproveitador. Pessoal, Giovanni, alguns segundos só para você fechar então. Então, eu só queria agradecer, mas a parte de descarte também prejudica muito. Eu digo a tainha, quando você limita sem saber o que tem no mar, de toda a frota capturar 115 barcos, 120 ou 150 barcos para 60, você acaba limitando e você continge, então você evidencia muita pouca oferta, então o preço acaba sempre sumindo. E descarte de peixes ao mar, que não é recurso, acaba onerando mais, é onde que tudo isso reflete num custo maior ainda ao consumidor. Mas nesse momento existe um equilíbrio